Opa, fala aí. No vídeo de hoje a gente vai fazer unboxing aqui do meu mouse. Eu comprei lá no AliExpress, na promoção que teve. E eu queria aqui mostrar pra vocês que já vem escrito aqui o remessa conforme. Não chegou mais rápido e não passou despercebido pela alfândega. Passou por lá, mas foi liberado de qualquer forma. Beleza, gente. Tirei aqui da caixa, então, o Ajax AJ199. Vem aqui nessa caixinha de papelão bem feitinha, bem bonitinha, né? Bem simples assim também. Ele acompanha aqui aquele cover, né? De plástico, que é todo furadinho, pra ficar mais leve ainda o mouse. Ó. Velho, nem dá pra sentir. Isso aqui nem dá pra sentir, de verdade. É tão leve. Deve pesar o quê? Umas 10 gramas isso aqui, no máximo 5, não sei. Muito leve, sério, não dá nem pra sentir isso aqui direito. E aqui temos logo de cara também, né, sem muita enrolação, o mouse. Ele é bem parecido aqui com o Attack Shark, pra quem não sabe eu também fiz vídeo aqui no canal, né, sobre ele. É bem parecido, a diferença é que o Attack tem um LEDzinho aqui, mas eu acho que de tamanho, não, acho que o Attack é menor que ele aqui. É menorzinho. Mas, cara, bem bonitinho, né? Todo fosquinho. E essa daqui é a parte de baixo do mouse, né? Temos aqui o nome e o switch aqui para você ligar ou desligar o mouse, né? Nada demais. Bom, para quem não sabe, ele é um mouse recarregável, né? Ele tem uma entrada aqui USB-C e ele acompanha aqui o cabo, tá nessa partezinha de cada caixa. Já mostro para vocês. Aqui na lateral nós temos o Ajax, o nome gravado exatamente onde estava do Attack Shark também. Bem na lateral, bem tranquilinho, bem minimalista aqui, sabe? Bem nada de logo aqui em cima, LEDs, enfim. É um mouse realmente bem clean para você deixar seu setup assim o mais limpo possível. 2 botões, avançar e retroceder, padrão. Botões de mudar o DPI do mouse. Aqui a rodinha também. Os switches, né, de clique. Aqui na caixa ainda temos o manual do mouse, né, que vocês podem ver aqui, bem simplesinho, 3 páginas aqui no máximo, né, no caso 6, contando frente e verso, e que inclusive ele conta aqui com algumas especificações do mouse, mas ele pode ser usado aqui tanto com USB, tanto com 2.4G, que é do adaptador dele, ele é tipo C. Ele pesa aqui mais ou menos 60 gramas, né, na média aqui. O material dele é ABS, é um plástico ABS. O cabo tem 1,5 m e ele chega até 26.000 de DPI, com sensor PAW3395. E inclusive a bateria desse mouse aqui dura 40 horas, segundo a fabricante. Deve ser 40 horas de uso mesmo, sim. Horas contínuas, horas ativas do mouse, mexendo, clicando, enfim. Mas deve durar um pouquinho mais que isso, se você contar o intervalo de tempo que você tá com o mouse descansando, desligado, ou então você sai do PC. Bom, aqui na caixa também temos, né, nada de inesperado, o cabo dele aqui é todo trançado, vocês podem ver, né, de tecido bonitinho, bem feitinho, né, tá vendo que ele é bem maleável, para você justamente poder usar o mouse com esse cabo e sem sentir o peso do cabo, né. Ele é extremamente maleável aqui para não prender sua mão, enfim, muito massa. O mouse em si aqui tem uma pegada muito boa, isso eu tenho que confessar para vocês. Eu gostei de verdade. Eu sou mais de usar, dependendo de como eu esteja no PC, eu fico mais fingertip, às vezes claw, mas geralmente é fingertip mesmo, que eu prefiro mais, acho mais ágil. Mas no geral aqui, eu não tenho uma mão grande, minha mão é relativamente pequena e o mouse cabe que nem uma luva, cara. Cabe que nem uma luva. Se você tem uma mão grande, muito grande, eu aconselho a você pegar o Pro, que ele é maior do que esse aqui. Se não me engano, uns 2 centímetros a 1 centímetro, 2 centímetros maior. Então, pra você vai ficar melhor, né? Pra você ter um manuseio, né? O mouse caber melhor na sua mão. Mas, cara, no geral aqui eu gostei bastante, viu? Nossa, bem gostosinho de mexer e ele desliza muito bem. Inclusive, até no meu mousepad que é Control, misturado com Speed, né? Que é um da HyperX. Esse aqui é o
Furry S Matte, enfim. E vamos testar aqui com o cabo também, né? Ele tem um LEDzinho no scroll, provavelmente para representar, né, que ele tá ligado aqui, velho. Ele tá deslizando da mesma forma, igualzinho como tava antes. Só mesmo, né, esse vetor a mais de movimento que ele tá tendo, mas, velho, o cabo deixa o mouse extremamente levinho, olha, que da hora. E pra quem tava aqui se perguntando se ele tem software, que inclusive essa interfacezinha aqui da Ajax é bem bonitinha, né? O meu mouse não é dessa cor, claramente não é dessa cor, mas eu vou deixar passar essa vez. Aqui ele mostra o tanto de bateria que o mouse tá, né? No caso aqui tá 65%, vou deixar carregar um pouquinho depois, né? Só pra deixar em 100% mesmo. E ele tem aqui também os botões configuráveis, isso aqui é massa. Isso aqui é bem massa na realidade, hein? Você pode configurar todos os botões aqui do mouse, deixar tudo configurado do jeitinho que você quiser. Literalmente todo, até o botão esquerdo e direito aqui, né? Vocês podem ver aqui, botão esquerdo e direito, botão do meio também. Pô, isso aqui é bem bom. Ele tem aqui também os perfis, você pode escolher entre os perfis. Você tem um perfil setado para um jogo, perfil setado para outro, ou você vai fazer uma atividade no PC, enfim, tem, nossa, 1 milhão de possibilidades. Que massa, gostei mesmo. Aqui também temos os modos de DPI, que inclusive são sinalizados aqui pelo LEDzinho que ele tem aqui dentro, tá vendo? Você pode se basear nisso. O LEDzinho, assim, não é uma qualidade muito boa, mas tá aí, né? Tá para seu propósito e tá, né, funcionando. Então, ponto. E, inclusive, esse botãozinho de DPI, que ele fica ligado no LED, você pode escolher o modo de iluminação. Que massa! E dá até pra desligar também. Eu acho que vou deixar desligado mesmo. Pra mim não tá tendo muita utilidade. Eu vou deixar sempre em 3200, que é o que eu sempre usei na minha vida inteira. E bom, ele ainda tem aqui, você pode escolher a taxa do polling rate. Não sei por que você escolheria menos que 1000. Mas tem aqui como escolher. Você pode escolher também o quanto ele vai se levantar da mesa e ainda reconhecer, né? O mousepad, a textura, enfim. Tem 1 milímetro e tem 2. No caso, se você for um gamer de baixo DPI e você arrastar muito o mouse, na hora que você for voltar, para ele não contar essa volta, aí você deixa em 1 milímetro. Se você deixar 2, possa ser que quando você vá e volte, ele conte essa volta, entendeu? Então, vai te atrapalhar um pouco aí. Inclusive, é muito bom ter um mouse sem fio, você pode se mexer aqui. Ai, que independência, cara, muito bom. Tô usando mouse com fio, então isso aqui pra mim é um paraíso. Inclusive aqui sobre também DPIs, você pode escolher os estágios, quantos estágios que ele vai ter. Tipo, você pode escolher só um, ou 2 ou 3. Eu vou deixar acho que com 4. Não precisa de tanto DPI, tá bom assim já. E ó, muito bom, gostei. Né? Pra não poder faltar aqui, temos também a tela de macros. Você pode escolher, né, como é que você vai fazer o macro, enfim, como é que vai ser feito esse macro, você quer gravar, o que for. Dá pra fazer tudo aqui. Cara, que softwarezinho bonitinho, completinho e simples. Gostei. Ponto pra Ajax, muito bom. Gostei de verdade aqui, viu? Tá de parabéns. E, inclusive, eu vou deixar o link do software aqui na descrição, junto com o link do mouse. Mas, bom, esse aqui é o vídeo, né? As primeiras impressões que eu tive do Ajax, a J199. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like. Valeu, falou e fui.